Beraldo pede para deixar o PSG, John Arias está a caminho do futebol inglês e Gyökeres fica perto de jogar no Arsenal. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa segunda-feira do Mercado da Bola. Antes, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento do aplicativo SofaScore. No SofaScore você encontra classificações, resultados dos jogos, horários das partidas e muitas estatísticas sobre times e sobre seus jogadores favoritos. Para fazer o download e não perder nada sobre esse segundo semestre do futebol brasileiro, você pode baixar o aplicativo de maneira totalmente gratuita, pelo link na descrição ou então escaneando esse QR Code aqui. Nós vamos começar a edição dessa segunda-feira do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro, onde o Botafogo pode ter mais uma preocupação para a sequência da temporada. Afinal, o principal zagueiro da equipe, que é o argentino Alexander Barbosa, despertou o interesse de uma equipe do Catar. Essa equipe é o Al Arabi. Segundo informação do jornalista Felipe Silva, o Al Arabi tem esse interesse no Barbosa e demonstrou esse interesse recentemente, podendo em breve realizar então uma proposta pelo defensor de 30 anos. O Botafogo, eu disse que pode acabar tendo uma nova preocupação porque eles acabaram de perder nessa janela o jogador que até então vinha formando a dupla de zaga titular com o Barbosa, que era o Jair, que foi vendido para o Nottingham Forest da Inglaterra. Ainda no Rio de Janeiro, tem uma notícia que pode agradar a alguns torcedores do Fluminense. O atacante John Kennedy, de 23 anos, está de volta ao clube. Ele não fez um bom ano de 2024 e para esse 2025 tinha sido emprestado para o Pachuca do México. Por lá, inclusive, tinha bons números. 9 gols e 2 assistências em 22 jogos. Só que recentemente ele acabou entrando numa seca de gols, não foi titular nos jogos da Copa do Mundo de Clubes e agora é oficial. O Pachuca resolveu encerrar o empréstimo do John Kennedy e ele então voltará e deve ser reintegrado ao elenco do Fluminense. Resta saber se vai ser, de fato, algo interessante para o tricolor o retorno do John Kennedy, que era um jogador conhecido no Flu antes do empréstimo, obviamente pela sua qualidade, pelo seu poder de decisão, mas também por ser um jogador muito instável em razão do seu extracampo complicado. Péssima notícia para os torcedores do Fluminense. O meia-atacante colombiano John Arias está de saída do clube. Após uma ótima apresentação na Copa do Mundo de Clubes, sendo até considerado um dos melhores jogadores do torneio, Arias está de malas prontas para jogar no futebol inglês, que sempre foi um dos seus sonhos. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano e também confirmada pelo GE, John Arias está a caminho do Wolverhampton, onde vai poder jogar com brasileiros como o André e o João Gomes, chegando para ser o substituto do Matheus Cunha, que foi negociado com o Manchester United. Então, John Arias está a caminho do Wolverhampton numa negociação de 20 milhões de euros. Eu acho que é aí que mora a grande diferença do futebol brasileiro para o futebol europeu. O Arias é um dos nossos melhores jogadores, vinha sendo muito decisivo para o Fluminense, e olhem só, um jogador desse calibre está sendo vendido para a Premier League por apenas 20 milhões de euros, que é um valor baixo por tudo o que ele representava para o Flu. Indo para o futebol internacional, um atacante que já venceu a Liga dos Campeões e que disputou Copa do Mundo pela seleção vai trocar de clube em breve. Esse jogador é o Roberto Firmino, atacante de 33 anos que nessa temporada venceu a Liga dos Campeões da Ásia com o Al Ahly da Arábia Saudita. Só que já era do conhecimento geral que ao final da temporada, Firmino não continuaria no Al Ahly. Apesar de ele ter sido extremamente decisivo nessa reta final de temporada, ele já tinha tomado a decisão de que iria embora do clube, porque ele tinha sido deixado de fora da lista de inscritos para o Campeonato Saudita. Então agora, segundo Fabrício Romano, ele vai sair do Al Ahly e vai jogar em outro time do Oriente Médio. Ele vai sair da Arábia Saudita para jogar no Catar, no Al Sadd, onde tem alguns brasileiros, como o Giovani, atacante ex-Palmeiras, e o Guilherme, volante ex-Corinthians. Nessa segunda-feira, o Milan anunciou uma contratação de impacto para essa próxima temporada. O clube apresentou oficialmente o meio-campo croata Luka Modric, de 39 anos.
Modric chega após fim de contrato com o Real Madrid, ou seja, sua contratação não teve custos para a equipe italiana. O ídolo do Real Madrid assinou com a equipe rossonera um contrato válido por uma temporada. Hoje foi dia do Real Madrid também anunciar um novo reforço. Após terem anunciado já Dean Huijsen e também Trent Alexander-Arnold, agora foi a vez de reforçarem a sua lateral esquerda, ao fecharem com Álvaro Carreras, lateral esquerdo espanhol que passou pela base do Real Madrid no passado e vem de uma excelente temporada pelo Benfica de Portugal. Ele está sendo comprado por 50 milhões de euros e assinou contrato até 2031. Quem está se aproximando cada vez mais de uma contratação excelente de um titular da seleção argentina é o Atlético de Madrid. Segundo informação divulgada pelo jornal português Record, o Atlético de Madrid está a detalhes de fechar a contratação de Thiago Almada, meia argentino ex-Botafogo, que estava até então emprestado para o Lyon da França. É que é difícil você dizer que o Almada é um jogador ainda do Botafogo por conta de toda a salada de fruta que o John Textor faz com as finanças do Botafogo e do Lyon ao mesmo tempo. Mas, enfim, de maneira objetiva, o Atlético de Madrid está avançando para comprar o Almada por volta de 40 milhões de euros. O jogador de 24 anos deixou uma boa impressão no tempo em que defendeu o Lyon e, como eu disse, tem sido cada vez mais importante na seleção da Argentina, tendo sido titular nos últimos duelos. O Benfica de Portugal era um time que tinha interesse na contratação do Almada, mas, ao que tudo indica, não vai conseguir bater de frente com o Atlético. E olha só uma outra curiosidade. O Almada vai poder, no Atlético de Madrid, jogar ao lado de vários companheiros que ele já conhece da seleção argentina, como Julián Álvares, o Giuliano Simeone, enfim. Meio que o Atlético de Madrid tem uma colônia argentina dentro do time, sem contar o próprio treinador, o Simeone, que também é argentino. É hora agora de falarmos sobre o Arsenal, que é um time que está se movimentando no mercado. Estão avançando para contratar um zagueiro espanhol e um atacante sueco. O atacante você já sabe quem é, então vamos começar falando sobre o zagueiro. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, o Arsenal está avançando pela contratação do zagueiro espanhol Christian Mosquera, que vai vir do Valência numa negociação total de 20 milhões de euros. É um jogador novo ainda, só 21 anos, ou seja, os Gunners vão contratá-lo para poder lapidá-lo também e, obviamente, ter mais uma opção ali para o miolo de zaga. Agora, a contratação que todos estão aguardando e está cada vez mais perto de ser oficializada é a do atacante sueco Viktor Gyökeres, que fez ótimos números pelo Sporting em Portugal. Foi uma média de praticamente um gol por partida na última temporada, ultrapassando a marca de 50 gols. É um cara que está muito em alta e agora o Arsenal vai confirmar a sua contratação. De acordo com o jornalista David Ornstein, o Arsenal vai pagar um pacote total de 73 milhões de euros pelo Gyökeres. Desses 73 milhões de euros, 63 milhões serão fixos e 10 milhões de euros serão de acordo com bônus, de acordo com o rendimento dele. Inclusive, os representantes do Gyökeres estão em Londres nesse momento para poder selar essa contratação. A ida do Gyökeres para o Arsenal pode ser uma notícia ruim, por exemplo, para o Gabriel Jesus, atacante brasileiro que vem convivendo com lesões nas últimas temporadas e agora vai ganhar uma concorrência de peso no setor. Para fechar esse vídeo, eu quero falar sobre o futuro do zagueiro brasileiro Beraldo. Ontem o Paris Saint-Germain foi derrotado na final da Copa do Mundo de Clubes e Beraldo foi escalado entre os titulares. Fez a dupla de zaga com o Marquinhos, mas acabou tendo uma atuação ruim e o Chelsea venceu por 3-0. Disso você já sabe. Agora, segundo informação do jornal francês L'Équipe, logo após a derrota na final para o Chelsea, o Beraldo teria comunicado o Paris Saint-Germain de que quer deixar o clube nessa janela de transferências. A decisão teria sido tomada de maneira totalmente baseada na falta de minutagem que ele tem tido ao longo da temporada. Querendo ou não, ele pode ter jogado até esses últimos jogos da Copa do Mundo de Clubes como titular, mas todo mundo sabe que a dupla de zaga titular do PSG é formada pelo Marquinhos, que é também o capitão do time, e pelo zagueiro equatoriano Pacho, que não esteve disponível para os últimos jogos do Super Mundial porque foi expulso contra o Bayern de Munique e acabou pegando um gancho. Mas, de maneira geral, o Beraldo sempre é reserva. E aí o L'Équipe divulga a informação de que ele quer ir para um outro time onde ele possa jogar mais e, obviamente, visar uma seleção brasileira.
Porque é até claro, se ele não estiver jogando, não estiver com ritmo, dificilmente vai ser convocado de novo para a seleção. E os dados do SofaScore mostram isso também. Olhem só, nos jogos mais importantes da temporada, na Liga dos Campeões, o Beraldo sequer saiu do banco. Então, pelo menos com essa decisão, ele mostra que ele tem ambição, que ele não está contente em ser só mais um, ser um reserva mesmo em um time vitorioso. Ele está focado no seu projeto pessoal de querer ter mais minutagem, ter mais ritmo e, como eu disse, mirar a Copa do ano que vem. Curioso que o jogador de 21 anos não tenha ainda nem 2 anos de casa no PSG. Ele foi contratado no começo de 2024 e nós estamos aí em julho de 2025. Então, não tem nem 2 anos completos na França ainda. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa segunda-feira. Espero profundamente que você aí tenha curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma excelente semana. Que seja extremamente abençoada. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!